Oi pessoal, meu nome é Maria Fernanda e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo sobre evangelismo, falando um pouco sobre a palavra de Deus, né? E a palavra de hoje, ela tá lá em Tiago 4, do 1 ao 3. Eu espero que essa palavra possa tocar no coração de vocês e possa edificar a vida de vocês, né? Alertando um pouco, talvez alguma área da vida de vocês ou talvez alguma resposta na vida de vocês. Então, vamos ler aqui, Tiago 4, do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, essa palavra aqui é muito forte, né? E contextualizando um pouco o que ela quis e o que ela quer nos passar é o seguinte. Existem muitas pessoas que, por exemplo, fazem muitos pedidos a Deus e tal. Não é errado isso. Só que nesse caso aqui, são pessoas que matam e invejam, fazem coisas terríveis para conseguir aquilo que elas querem. Só que elas não recebem, mesmo elas lutando, mesmo elas batalhando, mesmo elas fazendo o possível para conseguir alguma coisa, elas não recebem de Deus. Por quê? Porque elas pedem por motivos errados. Elas não pedem por boas intenções, mas elas pedem para gastar nos seus próprios prazeres, né? E Deus reconhece isso e Deus não aprova isso. E é por isso que o Senhor não entrega para as pessoas o que elas pedem. Então, esse versículo, ele fala isso, um pouco da contextualização do que Tiago estava querendo passar aqui pra gente, né? E antes de fato começar a falar aquilo que Deus ministrou no meu coração quando eu estava lendo essa leitura, eu quero dizer para vocês que fazer pedidos a Deus, que vocês suplicar, vocês ter sonhos e metas, não é algo errado, sabe? Vocês podem pedir a Deus. E é muito importante que vocês peçam para Deus, né? Vocês apresentem seus pedidos a Deus em primeiro lugar e depois as pessoas, né? Porque Ele é mais importante, porque é Ele que vai prover e é Ele que realmente se importa com você. Então, não é errado você ter súplicas, você pedir algo a Deus. Entretanto, gente, esse versículo, ele nos alerta um ponto muito importante, que é o seguinte: mesmo a gente podendo pedir coisas a Deus, mesmo a gente tendo esse privilégio, sabe, de suplicar, claro que a gente tem que suplicar com moderação, a gente não pode só pedir, mas a gente poder apresentar nossos pedidos a Deus é uma coisa muito boa, né? Só que aqui em Tiago 4, ele nos diz o seguinte, que se nós tivermos pedidos errados, se nós pedimos com intenções ruins, quer dizer, se a gente pedir algo a Deus para glorificar nós mesmos, para a gente poder ser reconhecido, para que nosso ego aumente, para a gente conseguir, sabe, alguma coisa que desagrada a Deus, se isso nos afastar de Deus, Ele não vai nos entregar, sabe? Ele tá fazendo isso porque Ele cuida da gente, porque Ele quer o nosso bem. Então, se você, por algum motivo, tem pedido, se você quer pedir algo a Deus, você tem que filtrar, você tem que saber o real motivo que você quer isso, né? E isso é muito importante e Tiago nos alerta isso, que a gente tem que pedir as coisas com boas intenções, não querendo passar por cima de outras pessoas. E voltando um pouco aqui no versículo, né, no primeiro versículo, eu quero reler com vocês que tem um ponto muito importante aqui a ser destacado em relação a isso, né? Tiago 4:1 diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, eu queria destacar um ponto nesse versículo aqui, por isso que eu tô relendo ele de novo, é que é o seguinte: às vezes a gente luta, a gente busca, a gente cobiça, sabe? A gente, até que cobiçar não é algo bom, né? Mas, tipo, a gente deseja coisas que são só paixões, a gente não quer realmente aquilo, sabe? E paixões é uma coisa que é passageira, é uma coisa que a gente sente naquele momento, é um sentimento daquele momento, mas ele passa. Então a gente cobiçar, a gente lutar por algo que é só uma paixão não é algo bom, porque é passageiro, ela vai passar. E tem muita gente que faz guerra por isso, sabe? E fazer pedidos no calor da emoção, fazer pedido, tipo, a gente pedir algo a Deus, a gente querer,
sabe? Algo que não nos pertence. Por que não vai nos pertencer? Porque é algo que é uma paixão, algo que vai passar. Então a gente não pode fazer pedidos, a gente não pode querer correr atrás por aquilo que é só uma paixão. Porque paixão passa. Paixão é passageiro. Paixão não é algo que é eterno, sabe? E eu quero alertar vocês um ponto aqui muito importante, que como eu tô dizendo que pedir algo em paixão não é algo bom, eu não tô também dizendo que a gente tem que confiar 100% e escolher algo a partir do amor, quando a gente ama muito algo. Porque por mais que a gente ame muito aquilo, por mais que a gente ache que aquilo é perfeito, que é algo bom, pode ser que aos nossos olhos seja algo bom, mas nos olhos de Deus não é. Então, não adianta só a gente amar, por exemplo, alguma coisa, ou ter paixão, sabe? Só isso não basta. Porque nossas intenções é o que vale, e é isso que vale a Deus, sabe? Se a gente amar alguma coisa, pode, como eu falei pra vocês, parecer algo incrível aos nossos olhos. A gente não pode nem ter intenções ruins por trás disso, tipo, eu quero isso, mas eu não quero, por exemplo, glorificar meu nome e tal, coisas assim do tipo. Mas por mais que você pense dessa forma, isso que você está pedindo para Deus pode lhe afastar dele, e ele não vai lhe entregar isso. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é, a gente não pode escolher as coisas por paixão, e a gente não pode confiar 100% escolher alguma coisa ou querer alguma coisa a partir do amor. A gente não pode confiar 100% nisso, porque também o nosso coração ele é enganoso, né? Então, se a gente sabe que escolher por paixão não é algo bom, e a gente querer algo se apoiando 100% no amor também não é algo que a gente deve confiar, né? Porque a gente não pode confiar 100% assim no amor e se entregar por inteiro, né? A gente tem que agir na razão. Então, o que a gente tem que fazer para descobrir se algo é para ser ou não? A gente tem que buscar o discernimento espiritual. E o que isso quer dizer? Como eu disse para vocês, há coisas que são enganosas, há coisas que não é para ser. Então, se você quer muito algo, se algo queima no seu coração, você tem que buscar o discernimento. Você tem que saber se isso que você sente é algo que vem de Deus, que vem do próprio Espírito Santo, ou é algo que é do próprio inimigo. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque há sentimentos que pode ter no seu coração, há coisas que, por exemplo, você quer, mas que não vem de você. Pode vir algo do maligno. É algo que ele coloca na sua cabeça e você fica alimentando aquilo, sabe? E isso tem intenções ruins, porque o inimigo não quer o seu bem, ele quer o seu mal. Então, ter o discernimento espiritual nesse momento é muito importante. E mais à frente, né, em outro vídeo, talvez eu vou me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto de discernimento espiritual, porque é muito importante nós, como cristãos, a gente buscar o discernimento. Então, é importante? Sim. E lá em 1 João 4, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai falar a questão de a gente ter que procurar esse discernimento, pra gente ter que se aproximar de Deus e a gente não deixar nos levar 100% por nossas emoções, que são enganosas. Você tem que filtrar, você tem que saber o porquê você quer isso, por que eu tô pedindo isso a Deus, por que eu quero, por exemplo, uma casa, por que eu quero um carro, por que eu quero esse emprego, sabe? Você tem que pensar um pouco a sua intenção, porque se você tiver intenções ruins por trás disso, se você quiser passar por cima de alguém para conquistar isso, você não vai conseguir, Deus não vai lhe entregar isso. Aliás, se tal coisa que você pedir também lhe afastar de Deus, ele não vai te entregar. E aqui em Tiago 4 deixa claramente isso. Ele fala assim, vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Então ele deixa bem claro que se você pedir algo a Deus por motivos errados, por coisas maliciosas por trás, você não vai receber. E não adianta querer esconder de Deus, porque a gente não esconde nada de Deus. Deus sabe de tudo, Ele está no nosso coração, Ele sabe, Ele nos conhece, Ele conhece até os fios do nosso cabelo, cada fio Ele sabe contado. Então, Deus sabe de tudo e não adianta a gente querer, por exemplo, esconder algo dele. Não adianta. E então, o que a gente pode fazer? Tá, se eu sei que eu tenho que pedir de maneira certa, se eu sei que eu não posso pedir algo a Deus por motivos errados, então como é que eu tenho que agir? E a palavra de Deus, ela nos dá toda a instrução. Ela até nos diz como que a gente tem que pedir a Deus. Então aqui ela deixa bem claro como é que a gente não pode pedir as coisas a Deus e como nós podemos pedir a Deus. Quando a gente vai ler 1 João 5,14, ele nos diz
como que nós devemos apresentar nossos pedidos a Deus, como que nós devemos fazer nossas súplicas. E aqui diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, o que ele está dizendo aqui pra gente? Que para você conquistar algo, para você ter algo que você quer, você não pode se apoiar sempre no seu próprio entendimento. Você tem que procurar a vontade de Deus. E não é sobre alinhar os propósitos de Deus para sua vida com o que você quer. Não. Você tem que alinhar o que você quer com os propósitos de Deus para sua vida. E não querer que Ele mude o que Ele tem para sua vida porque você quer algo. Não. A gente que tem que mudar, alinhar os nossos projetos com a vontade de Deus. Porque se a gente fizer de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá e Ele nos dará. Então é muito importante. Então como que nós podemos reconhecer a vontade de Deus? É fazendo aquilo que agrada a Ele. É você fazendo escolhas, é você escolhendo caminhos que você sabe que vai aproximar você de Deus. Deus tem que estar no centro da sua vida, tem que estar no centro das suas escolhas. Então, por exemplo, você não pode querer algo, por exemplo, você pode até querer, né? Mas se você for apresentar isso a Deus, você querendo algo que Ele não esteja no centro, Ele não vai lhe dar. Porque Deus tem que estar no centro da sua vida, Ele tem que ser a sua prioridade. Você tem que buscar aquilo que vai lhe aproximar de Deus, sabe? E Ele não faz isso com você, Ele não lhe dá, não é porque Ele não é uma pessoa boa, porque Deus é bom, Ele é bom demais, Ele é bondoso. Mas Ele faz isso porque Ele quer cuidar de você. Ele não quer lhe entregar algo que vai lhe machucar, que pode te destruir. Então, quando você for pedir algo a Deus, repense, lembre, por que eu quero isso? Tente alinhar, busque alinhar isso que você quer com a vontade de Deus. Às vezes você está esperando tanto tempo, você tem um pedido, você quer algo por tanto tempo, tá orando a Deus, tá esperando, nada acontece, você não recebe, e você fica questionando a Deus: Senhor, eu já lhe pedi tanto isso, mas eu não recebi, eu não recebo, por que o Senhor não me dá isso, sabe? E Ele não lhe dá isso que você está esperando por tanto tempo, não é porque, como eu disse, não é porque Deus é ruim, não, nada disso, mas é porque Ele é bondoso, porque Ele sabe o motivo que você pede, e Ele sabe o que isso que você está pedindo pode causar na sua vida lá no futuro. Deus sabe da sua vida, Ele sabe antes de você ser gerado até o momento que você deixar essa vida, Ele conhece cada passo seu, sabe? Então, se você está esperando por algo, se você pediu algo a Deus e está esperando por isso por muito tempo já, pense um pouco. Será por que eu ainda não recebi isso? Será se é porque Deus não aprova isso? Às vezes está demorando, é para ser para você, mas está demorando. E você tem que esperar. Mas há casos que você tá pedindo, você tá esperando e você não recebe. Porque Deus não quer lhe entregar, né? Como eu disse pra você, você tem que filtrar, você tem que buscar o discernimento. Por que você tá pedindo isso? Se você pede isso por boas intenções, se você pede isso para glorificar o nome de Deus e não querer glorificar o seu ego, não querer que você seja o centro das atenções. Porque tudo isso conta e a palavra de Deus é bem clara com isso. Deus quer o seu bem e Ele quer que você se aproxime dele, sabe? Ele não quer que você se perca, por exemplo, num caminho que vai lhe levar à morte. Então, repense um pouco, pense: por que eu não recebi ainda isso de Deus? Por que Deus ainda não me deu esse emprego? Por que Deus não permite isso na minha vida? Sabe? Será se Ele não permitiu porque não é pra mim? Ou será porque quando eu fui pedir a Ele, eu não pedi com sinceridade, eu não pedi por bons motivos? Será porque eu pedi isso porque eu tive ou eu tenho intenções ruins por trás disso? Lembrando, a gente não esconde nada de Deus, então é muito importante que a gente apresente nossos pedidos a Ele. Então é isso, eu espero que essa mensagem tenha servido de alerta para a vida de vocês e ajude a vocês a entender e procurar pedir as coisas para Deus, porque não é errado, mas pedir com moderação. Moderação e pedir com razão. Não peça algo para Deus com motivos errados. Peça para se aproximar dele. Peça de acordo com a vontade do Pai. Então é isso. Beijo, tchau.